Agora quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 20. O tema hoje é Vida na Vida, Servir. Só antes da gente ler, eu quero dar uma orientação aqui, né? Na verdade, é uma informação. Hoje o nosso culto ele vai ser um pouco diferente, porque na continuidade da palavra, a gente vai ter esse tempo agora de palavra, e depois aqui a gente vai fazer uma pausa mais continuada. A gente não vai sair nem nada, mas a gente vai só encerrar o nosso culto ao vivo, tá? Então você que está na sua casa, já estamos informando essa parte, e nós vamos continuar com a Feira do Discípulo. E a Feira do Discípulo, ela acontece em 2 períodos. Um período vai ser aqui no templo, onde nós vamos estar falando um pouco sobre a nossa visão, a nossa caminhada, expondo também um pouco sobre a nossa estrutura de liderança, os ministérios. E após esse período, nós vamos ter também as apresentações lá nos stands, né, que está tudo muito bem organizado e decorado ali na região do hall e aqui no templo também. Tá bom, gente? Só para vocês saberem. Então, Mateus 20, versículo 20 em diante, diz assim: Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então aqui são os filhos, né? Aqui não está citando nesse evangelho, mas é Tiago e João. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice. Né? Cálice tem a ver com questão do sofrimento. Lembra quando Jesus diz: afaste de mim esse cálice. Né? Então, Tiago e João, eles sofreram, né? Aí também esse martírio. Então é sobre isso aqui essa parte. Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Acabou vida na vida aqui, né? Vida na vida ali, aqui já ficou complicado. A galera ficou indignada. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então, esse é o texto base para falarmos sobre servir. Faz parte da nossa caminhada relacional de vida na vida, o nosso serviço. Servirmos uns aos outros. Quando nós olhamos para tudo aquilo que a gente vem falando, aproxime-se, edifique, proteja, tudo isso
fortalece a nossa relação, né? De maneira que nos tornamos uma família forte, uma comunidade forte com coesão, tá? De maneira que a gente pode fazer um círculo aqui e nos conhecermos, abençoarmos, estarmos de fato unidos. Mas o servir tem a ver com o fato de que Deus nos deu uma missão, de que nós vivemos a vida com o Senhor, nós somos chamados para quê? Para nos relacionarmos com Ele também, e para nos relacionarmos uns com os outros. Mas há uma missão também de edificação da igreja, há uma missão também de levarmos o Evangelho a outras pessoas. E para isso, nós servimos uns aos outros, nós abençoamos uns aos outros. É como se todos os princípios que nós temos falado até aqui nos levasse a estarmos juntos. Mas hoje nós vamos falar também sobre o como nós caminhamos juntos numa direção. Porque ser igreja é ser essa família. Mas não somos uma família que ficamos parados, apenas olhando uns para os outros. Somos uma família que caminha na direção de algo. Somos uma família que tem uma direção, que cumpre os propósitos do Senhor nesse tempo. E para isso, nós servimos. Para isso, nós trabalhamos. E quando nós olhamos aqui para essa família, aqui, esse grupo que era com Jesus, a gente já vê um problema, né? A gente já vê a mãe de Tiago e João, indo até Jesus e falando assim, olha, você tem que me garantir uma coisa aqui. Os meus filhotes, né? As minhas crianças, né? Assim, né? Que a mãe fala, não importa a idade do filho, né? Mas para a mãe ainda é o bebezinho dela, né? É a criancinha lá. Poxa, Jesus, coloque um na tua direita e o outro à tua esquerda. Que eles estejam numa posição assim especial, que eles tenham diante do Senhor, lá no seu reino, né, um status, que eles sejam os seus braços ali naquele lugar. Ou seja, ela está pedindo que eles fossem reconhecidos acima dos outros discípulos. E aí os outros estão vendo ali, como assim? Como assim? Ela está pedindo para que eles sejam reconhecidos acima de nós. E por causa desse pedido de prioridade, de status, até os outros que presenciam isso ficaram indignados. E aí a gente aprende sobre serviço, porque Jesus ele fala sobre ele mesmo, e ele aplica isso, dando uma resposta a essa mulher. Ele diz, olha, não é a mim eu não estou incumbido de decidir essas coisas. Isso aí cabe ao Pai, aquilo que Ele preparou para cada um. Mas Jesus fala algo sobre Ele mesmo. Ele diz, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Jesus está trazendo uma mentalidade totalmente diferente do que eles entendiam que era ser uma liderança. Jesus é Senhor, Jesus ele é Rei, Jesus ele é profeta, ou seja, Jesus mesmo diz sobre si, toda autoridade me foi dada. O que eles entendiam como autoridade? Domínio sobre as pessoas. Eles olhavam para os reinos mais prósperos, para aqueles que são reis. O que era um rei? Era alguém que era servido, era alguém que era cheio de privilégios, era alguém que se colocava numa posição acima dos outros. E naquele tempo era considerado uma divindade, um ídolo para as pessoas. Aqueles que eram mais poderosos dominavam as outras regiões, oprimiam, colocando impostos impraticáveis naquela época. Então eles sabiam que autoridade, senhorio, naquele tempo, na mentalidade terrena do mundo, tinha a ver com ser servido, tinha a ver com privilégio, tinha a ver com uma cadeira especial que você se assentava e as pessoas tinham que te adorar, tinham que te reconhecer, tinham que te servir. Jesus está dizendo assim, não. O princípio agora de liderança, o princípio que os meus discípulos vão viver, não é esse tipo de princípio, de tentar ser maior, de querer ser servido ou de querer ser reconhecido. Mas esse princípio que Jesus aplica é, então,
o princípio daqueles que são servos. E ser líder nesse tempo, a proposta do Evangelho para a liderança, nós precisamos ter isso para as nossas vidas, é um líder que serve. E por que nós servimos? A primeira coisa que nos inspira a servir, e isso serve sim para você que é líder, você que lidera em uma área responsável por algo, mas você também que não lidera, mas você é um discípulo, você entregou a sua vida a Jesus, você participa dos cultos, é que nós servimos, porque Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós buscamos ser, nós não olhamos para os princípios do mundo. Nós não olhamos para as melhores estratégias terrenas. Nós não olhamos lá no Instagram, nós não procuramos um curso e procuramos, olha, o que é que está dando certo? O que é que está agora no hype? Qual é a nova onda? Qual que é a ideia do momento? Nós somos igreja, não nos baseamos por isso. O princípio que molda nossas vidas é uma pessoa, Jesus. Cara, isso já é suficiente para tudo. Por que você serve? Por que nós trabalhamos? Porque Jesus serviu. Por que o nosso modelo de liderança é o serviço? Não é uma autoridade de privilégios. Porque Jesus é aquele que juntou os seus discípulos e pegou bacia e toalha e lavou os seus pés. Sabe, ele sendo o Senhor, ele sendo mestre, ele se coloca numa posição que para muitos mestres daquela época, estudiosos da lei, seria visto como humilhação. Cara, você é o líder, você é o mestre, você é o Senhor, como você se coloca lavando os pés? Cara, e os pés dos discípulos não era igual os nossos pés, né? Você, né, a gente usa tênis, né? Usa ali um talquinho de vez em quando, meia, e a gente anda menos, né? Cara, o pé dos discípulos devia ser poeira, andavam, né, muitos quilômetros, não devia ser um pé muito bonito, não. Mas Jesus, ele se coloca nesse lugar, por quê? Porque ele não era um líder que veio para dominar. Ele era um líder que conduzia as pessoas, que inspirava através do exemplo de serviço. Essa é a primeira verdade. Nós servimos por quê? Porque o nosso papel na vida do outro é ser o papel de Cristo na vida do outro. Nós somos Cristo na vida uns dos outros. Então, quando eu sirvo alguém, seja lá na recepção, seja pregando, né, seja dando uma carona para a célula, para o pós-culto, eu estou sendo o quê? Eu estou pegando o exemplo de Cristo e sendo Jesus na vida de alguém, porque assim como Jesus era servo, eu também devo ser servo. A segunda coisa que nós entendemos a partir também desse texto é a maneira que nos organizamos não diz sobre o nosso tamanho no reino de Deus. Eu vou repetir, a maneira que nos organizamos não diz sobre o nosso tamanho no reino de Deus. Jesus, aquele que quer ser importante, aquele que quer ser grande, é aquele que precisa servir. Daqui a pouco, a gente vai projetar aqui um organograma. E, gente, tem vários tipos de organograma. Organograma é aquela estrutura, né? Tem alguns tipos que é igual uma pirâmide. Aí tem gente que tenta botar o contrário, igual um funil, né? Aí tem horizontal, tem, circular. Gente, não importa o tipo do organograma. A questão é, sempre tem alguém liderando, e tem os liderados, e tem hora que você está liderando e está sendo liderado. Não importa, a questão não é o desenho no organograma. O importante não é se você está em cima ou você está embaixo. O importante é entender que um organograma, uma função, um crachá, diz sobre o que você
faz. Diz sobre o que você está fazendo. Diz sobre uma missão. Diz sobre um papel. Mas não diz sobre o tamanho que nós temos no reino de Deus. Porque no reino de Deus, não importa a área ou lugar que eu esteja no cronograma, quando eu sirvo, eu sou igual a todos os outros. Nós não servimos para nos tornarmos maior. Uma posição de liderança, um ministério específico que nós assumimos, um lugar que nós servimos. Tem gente que serve durante o culto, tem gente que serve durante a semana, tem gente que serve lá na porta, tem gente que serve aqui no altar. Isso não define o nosso tamanho no reino de Deus. Porque Deus não nos reconhece a partir das nossas posições terrenas e por causa de um organograma. Mas Jesus vê o quê? Ele vê o nosso coração. O porquê, qual é a nossa motivação em servir. Porque quando nós fazemos algo buscando um privilégio, buscando um reconhecimento, buscando um elogio, nós estamos fazendo algo, mas isso não nos torna grande. Por quê? Porque Deus, Ele olha o nosso coração. Agora, viver o serviço vida na vida é entender que não importa o lugar que Deus nos colocou, não importa a função que Ele nos deu, não importa se a função é simples ou é complexa, não importa se eu sirvo no holofote ou nos bastidores, importa que eu estou fazendo tudo para a glória de Deus. E aí, quando eu faço tudo para a glória de Deus, muitas vezes eu vou servir no bastidor, mas eu vou servir no holofote. Mas quando as pessoas verem aquilo que eu estou fazendo, elas não vão olhar, olha lá como Daniel está fazendo bem, olha lá como Daniel é grande, não. Eles vão olhar, e assim como está escrito, assim brilhe a sua luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as suas obras. As pessoas, nós servimos e as pessoas, elas podem ver as nossas obras. A gente não precisa fazer as coisas escondidos. A gente não precisa. Às vezes a gente acha que humildade é isso, né? É fazer, eu só posso fazer aquilo que ninguém está vendo. Talvez você já viu alguém falar assim, não, eu não gosto de servir na frente de todo mundo. Eu não gosto de servir no altar, eu gosto de fazer aquilo que ninguém está vendo. Servir com a vassoura lá no banheiro, escondido de todo mundo. Isso não define o quanto nós somos humildes. O que vai definir é o nosso coração, de seja no lugar onde ninguém está vendo, ou seja nos holofortes, fazermos, dedicando a glória ao Senhor. Então, essa é a segunda coisa. Para nos organizarmos, nós precisamos de liderança, precisamos de papéis, precisamos delegar autoridade. Mas isso diz sobre uma organização. Agora, o nosso tamanho no reino de Deus não é definido por isso. O nosso tamanho no reino de Deus é definido por o coração de servo que nós temos. E essa é a segunda verdade. E a terceira verdade que nós temos também nesse texto sobre o servir é que servir é a nossa missão. Jesus diz, olha, porque o Filho do Homem, ele veio para servir. Você foi chamado, você foi criado também para servir. O trabalho, gente, não é fruto do pecado. Saiba disso. O servir não é por causa do pecado. A gente falou isso no ano passado, na série Vida Centrada em Jesus. Eu sei que às vezes a gente diz, olha, no domingo à noite, geralmente, né, por causa de Adão e Eva, eu vou ter que trabalhar amanhã. Mas a verdade é quando Deus criou Adão antes mesmo do pecado, Deus já disse, olha, cuidem do jardim. E aí Deus cria depois também, Deus cria Eva e diz também, olha, você será auxiliadora, você será idônea. Havia um trabalho ali já estabelecido, mesmo antes do pecado. É claro que o pecado prejudicou um pouco o nosso trabalho, um pouco não, prejudicou bastante. Nosso trabalho não deveria ser com tanto desgaste, com tanto suor, né? Não deveria ser algo tão dolorido. O plano original de Deus é que o nosso trabalho fosse mais suave, né?
era a gente colher daquilo que não plantamos. Agora a gente tem que semear com muita força, com muita dedicação para conseguirmos colher. Mas o propósito de Deus é que a gente venha a servir. Jesus, quando lava os pés dos seus discípulos, ele diz, olha, eu estou fazendo para deixar um exemplo. Mas para quê? Para que vocês façam isso uns na vida dos outros. Servir é um papel de todos. Há lugar para todos servirem na casa de Deus, na igreja. Não importa qual é o talento, qual é o dom que você tem. E talvez você chegue aqui nesse lugar e você olhe e você fala assim, cara, é uma igreja que tem uma estrutura legal. Você vê os ministérios funcionando, né? Você vê pessoas aqui com crachá, ensaios acontecendo, reuniões de treinamento de liderança. E talvez você está chegando há menos tempo, você pensa assim, cara, eu não posso ajudar em nada. Talvez você pense assim, não está precisando de nada, já está tudo certinho. Não é porque precisa, é porque Deus te criou para isso. É porque faz parte da criação. Servir, e você pode ser parte do serviço aqui nesse lugar. Você pode ajudar, você pode ser bênção na vida das pessoas também aqui. Você acha que não precisa, né, que já está tudo certinho. Só quem serve nas áreas, a liderança de ministério sabe o quanto nós temos orado. Sabe por quê? Porque quando nós falamos sobre missão, nós entendemos que ainda há muitas vidas a serem alcançadas. Há muitas ideias, há muitos projetos que Deus ele quer dar a essa geração. E Jesus mesmo ele diz, olha, olhai e vede. Os campos já estão brancos para a colheita. Há uma grande colheita que Deus tem para as nossas vidas. Isso aqui que nós estamos vivendo hoje é só o começo de uma grande transformação e de um grande avivamento que nós vamos viver aqui nessa cidade. Eu creio nisso. Eu continuo crendo, como tenho declarado desde o ano passado. Muitas pessoas chegarão nesse lugar sem saber como. Muitos jovens serão atraídos para esse lugar e serão restaurados, serão transformados. Não apenas no momento que nós estamos aqui, mas nós também vamos sair desse lugar para ir nas praças, irmos nas ruas, levar o Evangelho de Deus e serão muitos jovens transformados aqui. Mas para isso, o que é que Jesus diz? Precisamos de trabalhadores. Jesus diz, orem e peçam trabalhadores, porque os campos já estão prontos. O campo nunca é um problema. Nós nunca teremos dificuldade assim, esse lugar é difícil para o Evangelho. Não. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Agora, uma dificuldade, o que Jesus pediu para orarmos, era orarmos por trabalhadores, servos, pessoas que dedicam a sua força, os seus dons, o seu talento, e não importa se é muito ou pouco, não importa se o que Deus te deu. Agora, quando nós colocamos à disposição do Senhor para servir, Deus ele pode multiplicar e Ele pode fazer muito além. Como nós vemos na Bíblia, um dia um menino saiu de casa com 5 pães e 2 peixinhos. E ele podia dizer assim, olha, para servir toda uma multidão é impossível. Talvez ele podia pensar dessa forma, mas Jesus diz, olha, pegue o que tem. Ele ora para os discípulos, diz também, dai vós de comer. E a partir do momento que Jesus começou a repartir aquilo, algo sobrenatural aconteceu, foi multiplicado e alcançou muitas pessoas ali naquele lugar que estavam com fome. Mas agora elas tiveram alimento, porque no pouco Jesus fez muito. Amém, gente? Então essa é a palavra. Jesus ele quer gerar em nós um coração disposto a servir. E viver vida na vida é entregarmos aquilo que nós temos à disposição do Senhor para que eu possa servir e abençoar pessoas. Eu vou orar nesse tempo
e você vai saber um pouco do como fazer isso. Nós vamos expor aqui os ministérios, as áreas que nós temos. Depois nós vemos também, você vai poder conhecer um pouco das áreas, perguntar a cada líder o que cada área faz, aonde você pode se encaixar, qual que é o processo, o próximo passo seu para se tornar um servo também, um discípulo nessa casa. E o nome, Feira do Discípulo, ele também vem com esse fundamento. A gente muitas vezes usa o termo ser um voluntário, mas o termo voluntário muitas vezes ele não traz por completo o fundamento do que é servir. Nós servimos porque entendemos que Jesus é o exemplo e porque Ele nos deu uma missão. E servir é papel de todo aquele que entendeu que é um discípulo de Jesus e por isso é responsável e dá continuidade à obra dele. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, muito obrigado por esse tempo. Nós queremos ser servos, ó Deus, servos que realmente entregam a sua vida de todo o coração. Queremos seguir o exemplo Teu, Pai, que serviu, que não buscou um lugar de privilégios, mas que serviu a todos, em todos os lugares, Pai. Gera esse coração em nós, Pai. Pai, nós vamos expor aqui a nossa estrutura ministerial, como nos organizamos, mas que fique claro em nosso coração que aquilo que o Senhor fez por nós somos Teus filhos, nós somos discípulos do Senhor, não há nada nessa terra que pode nos promover para além disso. Ninguém aqui nesse lugar é maior ou menor, não. Somos Teus filhos, temos uma identidade em Ti. E Jesus, gera em nossos corações também uma fome por servir ao Senhor, por darmos mais, Deus. Alguns vão servir aqui na Tua casa, alguns vão servir ao Senhor no trabalho, alguns servem na sua família também. O servir vida na vida é muito além do que um serviço ministerial, nós entendemos isso. Mas gere um coração missionário em nosso meio, de fazermos mais. Tira a nossa omissão, Deus. Tira muitas vezes a nossa negligência com o tempo. Tira muitas vezes a nossa preguiça. Às vezes que dizemos não para servir e dedicamos o nosso tempo em coisas, ó Deus, que não abençoa vidas, que não edifica a Tua igreja, que não ganha mais pessoas para Ti. Nós queremos entregar o nosso melhor tempo, dedicar os melhores anos, o tempo da nossa juventude ao Senhor, não para recebermos algo nessa terra, mas porque um servo verdadeiro é aquele que reconhece que o melhor já recebemos do Senhor. Assim nós oramos e declaramos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, que Ele faça isso na sua vida e te dê um coração de servo verdadeiramente. Amém? Você que está na sua casa, então, nós estamos encerrando aí a nossa live. Que Deus abençoe, que você sirva ao Senhor também de todo o coração.